Fala galera, saúde irmãos com a paz do Senhor, amém, glória a Deus. Venho deixar um vídeo para você, se você gostar, já se inscreve, já deixa o seu joinha, em nome do Senhor Jesus, amém. Venho trazer aqui um estudo bíblico, o que significa neófito na Bíblia. E eu venho deixar esse estudo para que você venha se aprofundar cada vez mais na palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. O significado de neófito indica uma pessoa iniciante na fé cristã, ou seja, um recém-convertido ao cristianismo. A palavra neófito vem do grego neoptos, o sentido de produzir, brotar, germinar. Então, com base nesse significado, o neófito é como uma muda plantada que começa a brotar e dar ramos. Glória a Deus, olha que maravilha. Inclusive, é com esse sentido que a Septuaginta, tradução grega da Bíblia hebraica, usa essa palavra para indicar uma planta nova, em sua tradução do hebraico de algumas passagens do Antigo Testamento. Jó 14:9, Salmo 128:3, 144:12, Isaías 5:7. Glória a Deus. Olha que maravilha essa palavra para as nossas vidas neste momento. Já no Novo Testamento, a palavra neófito aparece apenas uma única vez. Isso ocorre no texto que trata a respeito das qualificações do obreiro para o ministério de liderança cristã. Nesse texto, o apóstolo Paulo explica que a pessoa que deseja o episcopado, isto é, exercer a liderança na igreja local, deseja uma excelente obra. Olha aí, meus irmãos. Porém, Paulo diz que essa passagem precisa enquadrar em algumas condições para que possa exercer tal ofício. E uma dessas condições, pontuadas pelo apóstolo, é justamente que o bispo não pode ser neófito. De acordo com Paulo, o neófito não pode presidir a congregação, para não suceder que se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. 1 Timóteo 3, verso de número 6. Porque o neófito não pode pastorear a igreja. Está aqui uma pergunta para você. Por que o neófito não pode pastorear uma igreja? O neófito não pode liderar uma congregação porque, obviamente, ele ainda não amadureceu na vida cristã. Ele, recém-convertido, ainda que tenha outras qualidades exigidas para o ministério, como, por exemplo, se uma pessoa irrepreensível, fiel à sua esposa, que tenha domínio próprio, que não seja ganancioso, entre outras qualificações, ele ainda está impedido de servir como bispo. Várias passagens do Novo Testamento, meus irmãos, trazem metáforas agrícolas para falar da obra de Deus e de seu povo. Em outra parte, o próprio apóstolo Paulo, por exemplo, fala dos crentes como plantas e da igreja como lavoura de Deus. 1 Coríntios 3, 6, do 6 ao 9. Então o neófito, como um recém-plantado, claramente não possui a maturidade necessária para ser bispo da igreja. Além disso, Paulo ainda diz que eleger um neófito para a liderança da igreja é algo muito perigoso e que pode trazer consequências gravíssimas. Isso é verdade. Uma pessoa que está entrando hoje no evangelho não pode estar liderando a partir daquele momento que ela começa a servir a Deus, porque ela ainda não tem experiência com a obra, que ela ainda não tem experiência com a obra de Deus. Isto é verdade, irmão. Nesse sentido, o apóstolo Paulo ele observa que o neófito pode ser cegado pela soberba e, consequentemente, venha a cair na condenação do diabo. Isso não quer dizer que Satanás irá pronunciar uma sentença de condenação sobre o neófito,
mas que o neófito se torna alvo da mesma condenação pronunciada sobre o diabo. Essa é uma das passagens bíblicas mais especificadas a respeito do motivo que precipitou Satanás à queda, o orgulho. No entanto, Paulo não aprofunda essa questão, apenas usa o exemplo de Satanás como um alerta do perigo de ser dominado pela arrogância, meus irmãos. Então, para que isso seja evitado no meio da igreja, um neófito jamais deve ser escolhido para o episcopado. De fato que no Novo Testamento não há nenhum registro de um recém-convertido sendo colocado como líder de uma comunidade cristã. Até mesmo os apóstolos de Jesus, antes de liderarem a igreja, tiveram um período de intenso aprendizado como discípulos durante o ministério terreno do Senhor. O próprio apóstolo Paulo, antes de sair em sua primeira viagem missionária, primeiro teve uma preparação de pelo menos 10 anos. Portanto, um neófito deve passar pelo período de aprendizado e aperfeiçoamento para que ele possa se tornar maduro antes de exercer a liderança na igreja. Isso é verdade, meus irmãos. Não é qualquer pessoa que pode ser um líder dentro da igreja, porque senão pode matar as ovelhas que estão dentro da casa do Senhor, pode matar até ele mesmo espiritualmente, achando que ele pode naquele momento liderar, mas não é desse jeito. Tem que ter um preparo, tem que ter um ensinamento diferente, tem que ter algo diferente para que ele venha a poder, depois de um tempo, liderar ali a igreja do Senhor. Então o que nós aprendemos é que nós não devemos ser novo. Neófito significa também novo na fé. Então uma pessoa nova na fé nunca pode liderar uma igreja, uma nação, nunca, nada, porque ela não tem esse aprendizado, ela não passou por esse aprendizado para que depois de alguns anos, algum tempo, ela viesse a liderar algo, a fazer algo. Então, irmão, tudo tem um preparo, tudo nós temos que se preparar para viver na obra com Cristo, em nome do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, fique com esse estudo bíblico ao seu coração e que você seja tocado por Deus, em nome de Jesus. Se você puder, compartilha. Amém?